Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, aqui é o professor Adriano e nosso assunto de hoje é progressões aritméticas. Então, uma progressão aritmética, ou uma PA, também conhecida, é uma sequência de números reais em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com uma constante real. E essa constante é chamada razão da PA, e é indicada pela letra R. Vejamos alguns exemplos. O exemplo A, nós temos a sequência 4, 7, 10 e 13. Então, esta sequência é uma progressão aritmética, porque cada termo está sendo acrescentado a uma constante. Observe que o primeiro termo é 4, e 4 somado com 3 é 7. 7 mais 3 é 10, e 10 mais 3 é 13. Então, para obter esta razão, que é chamada de R, basta subtrair o segundo termo menos o primeiro. Então, o primeiro termo é 4 e o segundo termo é 7. Então, 7 menos 4 é igual a 3. No exemplo B, nós temos 2, 2,3, 2,6 e 2,9. Então, observe que está sendo acrescentado 0,3 a cada termo. Então, o primeiro termo é 2 e o segundo termo é 2,3. Então, a razão será igual a 2 menos a 1, isso é 0,3. No exemplo C, observe que o primeiro termo é 5 meios, o segundo termo é 5 meios e os demais também. Então, é uma PA, que é chamada de constante, nós já vamos classificar essas progressões, onde a razão é nula, a razão é igual a zero. E no item D, 3, 1, menos 1 e menos 3. Então, observe que o primeiro termo é 1, o segundo termo é 2. Então, a razão é o segundo termo menos o primeiro. Então, 1 menos 3 igual a 2 negativo. Então, a gente já pode classificar essas progressões. Quando a razão for maior que zero, quando for um valor positivo, então, essa progressão é chamada de crescente. Quando a razão for igual a zero, então, essa progressão é chamada de constante. Quando a razão for menor que zero, quando for negativa, então essa progressão aritmética é decrescente. Então, dessas progressões, nesse exemplo, a gente tem a letra A, é uma progressão aritmética crescente, pois a razão é maior que zero, a razão é 3. No item B também é crescente, pois a razão também é maior que zero, então a razão é crescente. No item C, a razão é igual a zero, então essa PA é constante. E no item D, a razão é menor que zero, a razão é negativa. Então, essa PA é decrescente. Vamos falar agora sobre o termo geral da PA, ou a fórmula do termo geral da PA. Então, nós temos a N, que é igual a 1, mais, entre parênteses, N menos 1 vezes R, onde o A1 é o primeiro termo dessa progressão aritmética, o AN é o enésimo termo, é um termo qualquer, o N é o número de termos e R é a razão. Muito importante saber isso. Então, primeiro exemplo, determine o 16º termo da PA, 3, 9 e 15. Então, observe esse exemplo. Nós temos o primeiro termo, que é igual a 3. Vamos anotar aqui. A1 é igual a 3. Podemos obter a razão. A razão é o segundo termo menos o primeiro termo. Portanto, a razão é igual a 9 menos 3, 6. Então, determine o 16º termo, ou seja, o número de termos dessa progressão é 16. Então, nós queremos calcular aqui o 16º termo. Podemos já colocar que o n é igual a 16. Basta substituir, então, na fórmula. O AN, então, vamos trocar aqui, substituindo o n
é 16, é o que nós vamos calcular. O A16 é igual a 1 mais n menos 1, onde o n é 16. Então, 16 menos este 1 aqui da fórmula, então nós temos 15 vezes a razão. Substituindo, então, para calcular o 16º termo, nós temos que o A1 é igual a 3, mais 15 vezes a razão, que é 6. Sendo assim, o 16º termo vale 3 mais. Observe que nessa expressão, primeiro nós vamos efetuar a multiplicação. 15 vezes 6, isso é 90. Sendo assim, o 16º termo é igual a 93. Então, observe que, generalizando, a gente tem aqui que o 16º termo é igual a 1 mais 15 vezes a razão. Observe que nós temos aqui n menos 1. Se no exemplo estivesse perguntando o 20º termo, então eu escrevo A20, 20º termo é igual a 1 mais 19 vezes a razão. E se fosse o 35º termo, então o A35 é igual a 1 mais 34 vezes a razão. E assim por diante. Em uma PA, o 7º termo vale menos 49. Então, vamos anotar aqui os dados. O 7º termo é igual a menos 49. E o primeiro termo vale menos 73. Então, A1 é igual a menos 73. Então, letra A, qual é a razão dessa PA? Então, vamos calcular o valor de R. Observe, então, seguindo o raciocínio anterior, nós temos aqui o 7º termo. Então, podemos escrever assim. O A7 é igual a 1 mais 6R. Observe novamente que na fórmula nós temos n menos 1. E o n é 7, então 7 menos 1 é 6. Substituindo os valores, nós temos agora que o 7º termo é menos 49. Vamos colocar aqui menos 49 é igual a 1, que é menos 73, mais 6R. Podemos passar esse menos 73 para o outro lado da igualdade, operação inversa. Então, nós temos menos 49 mais 73 igual a 6R. 73 menos 49 é 24 igual a 6R. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós temos que o R é igual a 24 dividido por 6. Portanto, a razão é igual a 4. Então, no item B, qual é o seu 12º termo? Então, para calcular o 12º termo, com esses mesmos dados aqui do exemplo 2, então escrevemos que A12 é igual a 1 mais 11R. Portanto, o 12º termo é igual ao primeiro termo, onde o primeiro termo é menos 73, mais 11 vezes a razão. A razão é 4. Então, o 12º termo é igual a menos 73, mais 11 vezes 4 é 44. Então, o 12º termo será igual a menos 73 mais 44. Isso é igual a menos 29. Então, está aí o 12º termo. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Quantos múltiplos de 5 há entre 101 e 999? Então, os múltiplos de 5 é o 5, 10, 15, 20, 25. Observe, então, para saber quantos múltiplos há entre 101 e 199, observe que nós vamos determinar a quantidade de termos. Então, o próximo múltiplo depois de 101 é o 105, e aí o último múltiplo é 995. Portanto, aqui, entre 101 e 999. Pronto. Então, nós temos o primeiro termo, que é o A1, temos o enésimo termo, que é o AN, sabemos a razão,
a razão é os múltiplos de 5, ou seja, a razão é igual a 5. O primeiro termo é igual a 105 e o AN é igual a 995. E vamos calcular, então, a quantidade de termos que tem essa progressão aritmética. Então, anotamos aqui a forma: AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Nós temos, então, o enésimo termo, que é 995, igual a 1, que é o primeiro termo, 105, mais o n, que nós vamos calcular, menos 1 vezes a razão, que é 5. Então, observe que a gente pode passar o 105 para o outro lado. Então, nós temos 995 menos 105. Nós vamos aplicar a propriedade distributiva. 5 vezes n é 5n, menos 5 vezes 1 é 5. Então, 995 menos 105, isso vai dar 890, mais este 5, vamos passar para o outro lado, igual a 5n. 890 com 5 é igual a 895, igual a 5n. Este 5 está multiplicando, então vamos passar para o outro lado, dividindo. Então, n será igual a 895 dividido por 5. Temos, então, o valor de n, que é igual a 179. Então, existem 179 múltiplos de 5 entre 101 e 999. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero ter auxiliado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.